Santa Brígida viu como os demônios entram em sua casa. 7 portas que você deixou abertas. E o mais inquietante é que não falamos de lares estranhos ou de famílias que vivem longe da fé. Ela viu estas portas em casas que, por fora, pareciam santas. Casas onde se reza, onde se vai à missa, onde uma cruz pende na parede e, ainda assim, a cada noite algo tenta passar. Há uma porta em seu lar que você não pode ver. Você passa diante dela todos os dias. Seus filhos brincam por perto. Seu parceiro dorme ao seu lado. E, enquanto tudo parece silencioso, no mundo invisível, alguém testa a resistência da sua casa, buscando uma fresta, uma rachadura, um convite. Brígida da Suécia não foi uma lenda inventada para assustar. Foi uma nobre sueca do século XIV, educada, casada durante 28 anos com um nobre chamado Ulf, mãe de 8 filhos, administradora de bens e conselheira em meio à política de sua época. Ela entendia como funciona uma família de verdade, com cansaço, atritos, responsabilidades e feridas. Após a morte de seu marido, em 1344, suas experiências místicas se intensificaram. Cristo e a Virgem lhe apareciam e lhe mostraram o céu, o inferno e o purgatório. Mas também lhe mostraram algo muito mais próximo. Lares comuns como o seu, com pessoas que comem, dormem, discutem e se reconciliam, enquanto ao redor ocorre uma guerra que quase ninguém percebe. Suas revelações foram examinadas por comissões teológicas, revisadas por concílios, e ela foi canonizada em 1301. Muito depois, em 1999, foi nomeada uma das padroeiras da Europa. Por isso, quando Brígida fala do que entra em uma casa, o que está em jogo não é um conto, mas uma advertência que, segundo o relato, foi levada com seriedade dentro da igreja. A visão chegou durante uma noite de oração intensa. Brígida se viu de pé dentro de uma casa que não era a sua, uma casa que poderia ser a de qualquer um. A família dormia. Tudo parecia em paz, mas ela viu o que eles não podiam ver. Figuras obscuras cercavam a residência como lobos ao redor de um redil. Moviam-se devagar, testando paredes, janelas, buscando falhas na armadura espiritual do lar. Muitos não podiam entrar, como se uma barreira de graça os mantivesse fora. Até que Brígida notou algo que lhe gelou o sangue. Alguns já estavam dentro. Não tinham quebrado a parede, não tinham forçado uma janela. Tinham sido convidados. Não com rituais, não com palavras solenes, mas com decisões diárias que a família sequer reconhecia como convites. E então, na visão, Cristo lhe falou com clareza. Deixe-me mostrar as portas que usam. Deixe-me mostrar como entram em lares que parecem santos. E aí começa o aviso. 7 portas invisíveis pelas quais o inimigo obtém acesso. Se isso fosse verdade, se realmente existissem entradas que se abrem com hábitos e escolhas cotidianas, você se atreveria a olhar sua casa com outros olhos? Já se perguntou alguma vez se há algo que parece pequeno, normal, inclusive justificável, mas que na verdade está deixando uma fresta aberta a cada noite? Deixe-me mostrar o que as suas famílias devem fechar se quiserem sobreviver. Isso foi o que, segundo o relato, Cristo disse a Brígida antes de revelar-lhe as 7 portas. 7 pontos de entrada. 7 maneiras como o inimigo obtém acesso a lares cristãos. E a primeira porta que ela viu não foi algo espetacular nem estranho. Foi algo que se vive em silêncio e se disfarça de razão. A falta de perdão. Brígida contemplou uma casa onde o marido e a mulher já não se falavam de verdade. Por fora, tudo continuava funcionando. Diziam o necessário, cumpriam horários, mantinham a rotina do lar. Mas por baixo, algo havia se quebrado fazia anos. Tinha existido uma ferida concreta, uma ofensa, uma traição. Talvez infidelidade, talvez uma palavra cruel lançada em meio à ira. Talvez um abandono repetido que nunca foi enfrentado. O ponto não era o detalhe exato, mas o que veio depois. O cônjuge ferido nunca perdoou de verdade. Dizia as palavras, fazia o gesto, convencia a si mesmo e aos demais de que havia virado a página. Mas na visão, Brígida viu outra coisa.
No plano espiritual, esse não perdão havia aberto uma fresta na parede da casa, uma abertura pequena, quase invisível, mas suficiente. E por essa fresta entraram figuras obscuras. Não vinham para possuir ninguém, mas para se instalar, para sussurrar, para aumentar o ressentimento, para repetir uma e outra vez a lembrança do dano, até que reconciliar-se parecesse impossível. E quanto mais se alimentava essa dor, mais se alargava a fresta. Cristo lhe explicou o que estava vendo. A falta de perdão é uma porta que o inimigo ama, porque a pessoa acredita que tem direito de se apegar a ela. Acredita que sua raiva é justificada, não a vê como pecado, mas como defesa. Mas, segundo este ensinamento, o não perdão não protege, encarcera e abre o lar a forças que se encarregam de que essa prisão se torne permanente. Com o tempo, os filhos começaram a absorver o ambiente. Não sabiam o que havia acontecido entre seus pais, mas sentiam o frio. Aprendiam que o amor pode se retirar, que as feridas não se curam. E essas mesmas vozes também sussurravam para eles. A falta de perdão de uma geração se tornava a disfunção da seguinte. Brígida viu além disso algo ainda mais preciso. Os que entram por essa porta têm uma missão concreta: impedir a reconciliação. Cada vez que o cônjuge ferido considerava perdoar de verdade, os sussurros se intensificavam. Lembre-se do que lhe fizeram, não merecem. Se você perdoar é como dizer que estava tudo bem. Você tem que se apegar a isso para se proteger. E, ao mesmo tempo, o cônjuge que causou a ferida também era atacado com outro tipo de vozes. Não foi para tanto. Exageram. Você já se desculpou o suficiente. Se não superam, o problema é deles. Assim, ambos eram empurrados em direções opostas para que a reconciliação nunca chegasse. Por isso, Cristo lhe disse que o perdão deve ser um ato da vontade, não um sentimento. O sentimento pode não aparecer enquanto as vozes pressionam, mas a decisão de perdoar, tomada apesar de tudo, é o que fecha a porta, silencia os sussurros e restaura a proteção do lar. Brígida viu famílias que tomaram essa decisão. Não foi fácil perdoar sem sentir perdão, soltar a ofensa enquanto a ferida ainda doía, escolher misericórdia quando a justiça gritava vingança. Mas quando o fizeram, ocorreu algo concreto. A fresta se selou, a porta se fechou, e essas figuras que haviam se instalado foram expulsas, não por um exorcismo dramático, mas pelo poder de um perdão pronunciado a partir da vontade, quando o coração ainda sangrava. E a advertência tornou-se pessoal. Esta primeira porta, dizia o relato, pode estar aberta em sua casa agora mesmo. Se você olhar seu lar com honestidade, há uma ferida guardada que você continua visitando por dentro, embora diga que já passou? Há não posso perdoar que se tornou normal, até lógico. E se essa proteção fosse, na verdade, a fresta? Depois de lhe mostrar a primeira porta, a falta de perdão, Brígida viu uma segunda entrada ainda mais pesada, porque não é percebida como ambiente ou tensão, mas como uma carga que se esconde na alma, o pecado mortal não confessado. Na visão, ela contemplou outra casa. Esta família também parecia normal. Havia sinais religiosos, havia o costume de ir à missa, inclusive havia palavras de fé na conversa. Mas que, segundo o que Brígida viu, dentro dessa casa, havia uma presença obscura mais compacta, mais fixa, como se tivesse encontrado um lugar onde se assentar com autoridade. Não era uma sombra que entrava e saía. Era como um direito adquirido. Cristo lhe explicou por quê. Nessa casa, alguém vivia em pecado grave e não confessava. E ao não confessar, não era apenas uma falta pessoal. Era, no relato, uma porta aberta para toda a casa, porque essa pessoa continuava participando externamente da vida familiar, mas interiormente carregava uma ruptura com a graça. Brígida viu como o inimigo usa essa situação com precisão. Primeiro convence a alma de que não é tão grave. Depois, se a consciência desperta, muda de estratégia. Enche-a de vergonha. Diz-lhe que é tarde demais, que se confessar ficará exposta, que o sacerdote a julgará, que Deus está cansado de perdoar, que não faz sentido tentar. E assim, a pessoa fica presa entre dois extremos.
De um lado, a negação, de outro, o medo. O resultado é o mesmo. A confissão é adiada e a porta continua aberta. No relato, Cristo foi taxativo. O inimigo teme a confissão, porque a confissão quebra o direito que ele acredita ter. Não é um simples "sinto muito", é o momento em que a alma volta para a luz. E por isso, o combate se intensifica justo antes de alguém decidir confessar-se. Brígida viu o padrão. Quando uma pessoa começa a pensar, deveria confessar, de repente surgem obstáculos, falta de tempo, cansaço, pensamentos de desânimo, a sensação de que não servirá de nada. Tudo para manter a porta aberta mais um dia. Logo a visão mostrou o contraste. Brígida viu essa mesma pessoa finalmente se ajoelhar no confessionário. Não há dramatismo teatral, não há efeitos. Apenas uma verdade dita com humildade. E quando chega a absolvição, ocorre o que ela descreveu como uma mudança real no ambiente espiritual. A presença obscura perde seu lugar. Como se desfizesse um nó que estava apertando a casa por dentro. Cristo lhe mostrou que não era apenas um alívio emocional. Era, segundo a mensagem, uma restauração objetiva da graça. E a advertência foi direta. Há lares onde as pessoas se perguntam por que tudo está pesado, por que há discussões sem sentido, por que a paz se perde rapidamente. Buscam explicações externas, mas, segundo esta visão, às vezes o motivo é uma porta interior, um pecado grave guardado em segredo que deu acesso ao inimigo para semear confusão, divisão e desgaste. No meio desta parte, o relato também faz um chamado para não ouvir a voz que adia, para não acreditar que a pessoa tem que se consertar antes de se confessar, para não esperar o momento perfeito, porque a confissão, segundo o apresentado, não é o prêmio para quem já está bem, mas o remédio para quem está ferido. E então chega a pergunta que deixa o espectador desconfortável, porque já não fala de outros, fala de você. Há algo que você vem adiando há tempo, algo que você sabe que deveria confessar, mas o medo ou a vergonha o mantiveram em silêncio. E se essa demora não for neutra? E se essa demora for exatamente a porta que o inimigo está usando? Quando Brígida voltou o olhar para a minha próxima entrada, Cristo lhe mostrou algo que, em teoria, muitos diriam ser evidente, mas que na prática se infiltra onde menos se suspeita: os objetos e práticas ocultistas. E o que ela viu foi precisamente o que torna esta porta tão perigosa. Não estava aberta em uma casa estranha, estava aberta em um lar que se considerava devoto, em uma família que ia à missa e rezava junta, e que se sentiria ofendida se alguém a chamasse de próxima ao ocultismo. No entanto, dentro dessa casa, havia coisas que não deveriam estar ali. Um amuleto que a avó havia trazido do país de origem, um livro de horóscopos que a filha adolescente lia por diversão, e no porão, um tabuleiro ou Ouija que as crianças tinham usado em uma festa anos atrás e que depois ficou esquecido. Objetos que não pareciam perigosos. Alguns eram até bonitos. Outros eram tratados como simples entretenimento. Outros eram relíquias familiares, herdadas por gerações. Mas, segundo o relato, Brígida viu o que se aderia a eles. Viu figuras obscuras unidas a esses objetos, como se os usassem de âncora. E enquanto esses objetos permanecessem na casa, essas presenças tinham, nas palavras da mensagem, um direito de permanecer também. Cristo lhe explicou com gravidade por que isso acontece. As pessoas acreditam que os objetos são neutros, acreditam que a intenção é tudo, pensam que se não pretendem adorar demônios, então estão a salvo. Mas essa ideia, segundo a advertência, é um mal-entendido mortal. O inimigo não precisa da sua adoração consciente, só precisa de acesso. E há objetos que concedem esse acesso independentemente da intenção. Brígida viu as categorias com clareza. Objetos usados para adivinhação ou para buscar conhecimento oculto à margem de Deus, como cartas de tarô, Ouija, bolas de cristal, runas. Objetos vinculados a falsas religiões ou práticas de nova era, como estátuas de deuses pagãos, filtros dos sonhos, certos cristais aos quais se atribuem poder espiritual, símbolos de religiões orientais,
usados como decoração, objetos amaldiçoados ou usados em rituais, às vezes herdados e às vezes comprados em mercados ou antiquários sem conhecer sua história. E livros ou meios que ensinam práticas ocultistas, mesmo que guardados por curiosidade e nunca usados. Muitas famílias, dizia o relato, os conservam inocentemente. Pensam que o Ouija é um jogo, que o horóscopo é entretenimento, que uma estátua herdada é apenas um objeto cultural. Mas a ignorância não fecha a porta. Brígida também viu um caso concreto. Nessa casa começaram coisas estranhas, pesadelos nas crianças, sensação de estar sendo observado, objetos movendo-se sem explicação, um clima de medo. Chamaram um sacerdote. Ele percorreu a casa com água benta e orações, até que ao chegar a um quarto parou e perguntou o que havia em um armário. A mãe o abriu. Dentro havia caixas com objetos herdados de uma tia falecida, cristais, livros de astrologia e tarô, e um baralho antigo com símbolos estranhos. A mãe ficou em choque e disse que não tinha ideia de que aquilo estava ali, que sua tia era uma mulher doce. Mas o sacerdote entendeu. Explicou-lhe que as práticas da tia haviam deixado um resíduo espiritual naqueles objetos, e que esse resíduo os havia seguido até seu lar. Indicou-lhes queimassem o que pudesse ser queimado, quebrassem o que não pudesse e descartassem os restos fora de sua propriedade. Eles obedeceram e, segundo o relato, a inquietude parou imediatamente. Os pesadelos cessaram, o ambiente aliviou-se e a paz retornou, apenas porque retiraram o que jamais deveria ter estado ali. E então a advertência cai como um peso. Esta é a terceira porta. Há algo em sua casa agora mesmo que você considera inofensivo, decorativo ou apenas um jogo, mas que poderia estar deixando o acesso aberto? Na visão, Cristo não deixou que Brígida ficasse apenas com o evidente do ocultismo. A próxima porta era mais incômoda, porque muita gente a consideraria um assunto puramente moral ou até prático, não espiritual. Os objetos roubados ou mal adquiridos. Brígida viu um lar onde, aparentemente, tudo ia bem. Mas havia uma espécie de sombra aderida a certos cantos, como se algo reivindicasse aquele lugar. Cristo lhe mostrou a razão. Dentro dessa casa havia coisas que não pertenciam à família. Objetos tirados de outros, dinheiro obtido com engano, bens adquiridos com injustiça. Às vezes não era um roubo à mão armada, mas pequenas trapaças, ficar com algo do trabalho, não devolver o que encontrou, aproveitar-se de alguém vulnerável, mentir em um pagamento, apropriar-se do que não era seu com a desculpa de que ninguém notará. Segundo o relato, essa injustiça não ficava no passado, tornava-se uma porta. Porque onde há uma dívida moral sem reparação, abre-se espaço para a acusação, para a culpa, para a divisão. O inimigo, nesta visão, usa o que foi roubado como um ponto de apoio. Enquanto o objeto permanecer e a restituição não ocorrer, a porta continua aberta. E o mais trágico é que a família pode sequer lembrar de onde veio o objeto. Pode ter entrado anos atrás, pode ter sido herdado, pode ter sido um presente de alguém que, na verdade, o obteve mal. Mas o efeito, segundo o apresentado, não desaparece por ignorá-lo. Cristo lhe mostrou também o caminho do fechamento, restituição e reparação. Não basta dizer, Deus me entende. Não basta uma oração rápida. No relato, quando uma pessoa reconhece o que fez, devolve o que pode devolver, pede perdão quando é possível e repara o dano de maneira concreta, a porta se fecha, porque deixa de existir esse título de injustiça que sustentava a presença obscura. E então Brígida viu uma quinta porta, que em muitas casas está aberta todos os dias, sem que ninguém a nomeie. A ira habitual entre esposos. Não se tratava de uma discussão ocasional, não se tratava de um desacordo normal. Era a ira como hábito, como estilo de relação, a maneira de falar que fere, os gritos que se tornam rotina, as humilhações pequenas repetidas, o sarcasmo que destrói, a ameaça de abandonar, o silêncio punitivo, o ressentimento que se acumula até explodir.
Brígida viu como essa ira constante cria um ambiente no qual a paz não pode respirar. E segundo a visão, esse ambiente se torna alimento para o que é obscuro. Cristo lhe mostrou um detalhe. A ira abre a porta porque faz com que a casa perca seu caráter de refúgio. Quando a casa deixa de ser lugar de descanso e se torna campo de batalha, os filhos vivem em tensão. O cônjuge vive na defensiva e o inimigo encontra um terreno perfeito para semear mais divisão. O relato cita o mandamento de não deixar que o sol se ponha sobre a ira. Não porque a Bíblia seja uma frase bonita, mas porque, segundo a mensagem, a ira retida durante a noite permite que essa porta se estabeleça. Brígida viu dois lares como contraste. Em um, discutiam e se reconciliavam com humildade. Pediam perdão, baixavam o orgulho, buscavam a paz. No outro, discutiam e jamais encerravam o assunto. Dormiam de costas, acumulavam rancor, acordavam com o mesmo veneno. E nesse segundo lar, a porta se abria a cada dia um pouco mais. O relato não diz que uma família santa não discute. Diz que uma família protegida não faz da ira um hábito. Porque a ira habitual não é apenas um problema psicológico ou relacional. Nesta visão, é uma porta. E aqui chegam as perguntas que golpeiam de frente, porque não se pode responder com teoria. Há algo em sua casa que não lhe pertence e que você sabe, no fundo, que foi obtido injustamente. Você reparou o que deveria reparar? E em seu casamento ou em seu lar, a ira se tornou normal? Tornou-se a forma principal de falar? Quantas noites terminaram com a porta aberta por não fechar uma ferida antes de dormir? Brígida já tinha visto portas que nascem de feridas humanas. O não perdão, o pecado oculto, a injustiça, a ira. Mas Cristo lhe mostrou que também há portas que se abrem, não por um grande escândalo, mas por uma ausência lenta, quase imperceptível, o descuido da oração em família. Na visão, Brígida viu uma casa onde tudo estava ocupado. Havia trabalho, estudos, telas, compromissos. Não era uma família má, era uma família cansada. E precisamente por isso, a oração foi ficando para depois. Primeiro deixaram de rezar juntos à noite. Depois, o terço tornou-se raro. Depois, até a bênção antes de comer desapareceu. E com o tempo, a casa já não tinha momentos onde Deus fosse convidado de maneira explícita. Cristo lhe mostrou como essa falta não fica neutra. Segundo o relato, quando uma família reza, levanta-se uma espécie de proteção, como uma cobertura invisível que mantém fora o que não pertence. Mas quando a oração desaparece, essa cobertura se enfraquece. Não porque Deus abandone, mas porque a família deixa de sustentar a vida de graça no cotidiano. E então, o inimigo não precisa quebrar nada, apenas espera. Espera que o lar fique sem a luz acesa, no espiritual. Brígida viu que esta porta é especialmente perigosa porque se justifica com coisas boas. Estou cansado, amanhã rezamos, hoje não há tempo, Deus sabe. E um dia, sem perceber, a casa está cheia de palavras, mas vazia de oração. Cristo lhe disse que a oração familiar não é um enfeite, é um muro. E quando esse muro é deixado cair, algo entra. A sétima porta, segundo a visão, também parece cotidiana, mas age como uma janela aberta para uma escuridão. Imagens e entretenimento impuros. Brígida viu como muitas casas deixam entrar coisas pela tela que jamais permitiriam fisicamente em sua sala. Conteúdo que desperta luxúria, violência, deboche, blasfêmia, desprezo. Música, séries, vídeos, redes, tudo consumido sem vigilância, sem discernimento, sem filtro. E Cristo lhe mostrou que isso não é apenas uma tentação pessoal. É uma porta para o lar, porque o que entra pelos olhos entra no coração, e o que entra no coração muda o ambiente. Na visão, Brígida viu que as imagens impuras criam um rastro espiritual, como fumaça que fica grudada nas paredes. Não se vê, mas se sente. Inquietude, vergonha, vida dupla, perda de ternura no casamento, olhar contaminado para o outro, frieza na oração. E o inimigo usa essa porta para dividir, para endurecer, para escravizar em segredo. Cristo lhe fez ver algo concreto. Muitas famílias protegem a porta de sua casa
com fechaduras, mas deixam as telas abertas sem limite. E por ali entra de tudo. Não é preciso que haja rituais. Não é preciso que alguém invoque nada. Basta abrir a janela, cada dia, e o que vem se acostuma à casa. Depois de lhe mostrar estas portas, a mensagem faz a revisão completa. Brígida tinha visto, uma por uma, as 7 entradas pelas quais o inimigo, segundo o relato, ganha acesso. A falta de perdão, o pecado mortal não confessado, objetos e práticas ocultistas, objetos roubados ou mal adquiridos, a ira habitual e não resolvida, o descuido da oração familiar, as imagens e o entretenimento impuros. E então, na visão, Cristo lhe mostrou um contraste final. Mostrou-lhe uma casa onde essas portas estavam fechadas. Não porque a família fosse perfeita, mas porque era vigilante. Havia confissão regular. Havia perdão oferecido, embora custasse. Havia restituição quando correspondia. Havia disciplina com o que entrava no lar. Havia oração, ainda que breve. E segundo o relato, essa casa estava cercada. Sim, mas os de fora não podiam entrar. Caminhavam ao redor, testavam, buscavam frestas, mas não encontravam acesso. Essa imagem final não era para impressionar, mas para obrigar a uma decisão. Porque a mensagem não termina em medo, termina em um exame. Que portas estão abertas em sua casa? O relato chama a fazer algo concreto. Revisar o lar, retirar o que não deve estar, fechar o acesso a conteúdos que destroem a alma, reconciliar-se antes que a noite termine, confessar o que pesa, devolver o que não é seu, voltar a rezar juntos. E, acima de tudo, não viver como se o combate não existisse. A advertência torna-se íntima, quase impossível de evitar. Se sua casa pudesse falar, o que diria do que entra cada dia? Diria que há paz ou diria que há frestas? Se hoje mesmo você tivesse que apontar uma porta aberta, qual seria? A do rancor? A do pecado oculto? A do que você guarda sem saber de onde vem? A da ira? A da falta de oração? A do que você olha em segredo? E o encerramento chega com um convite final do relato: não adiar. Porque cada dia que a porta continua aberta, o inimigo aprende a rota.